Consequência do Adão não ter confiado em Deus, de o Adão ter comido, ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal e ter desobedecido a Deus, trazendo o pecado para aquele local, para aquele ambiente, foi o quê? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que diz assim: E Deus disse a Adão: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então vocês já sabem de onde vem essa situação de sofrimento que permeia toda a terra. Vem lá da queda de Adão, que ele não confiou em Deus, não obedeceu a Deus e a consequência, ele perdeu o paraíso e as dificuldades começaram. Se vocês quiserem culpar alguém, podem culpar Adão, porque foi ele que começou com tudo isso. Então o sofrimento, na verdade, ele existe desde o início, desde a criação do mundo, desde quando o Adão teve a queda, desobedeceu a Deus. Porque não podia continuar existindo o pecado que o Adão trouxe para aquele ambiente, junto com o ambiente perfeito, porque senão não seria perfeito. Então ele perdeu o paraíso por causa disso. Se nós formos verificar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento também está cheio de situações de sofrimento. E eu gostaria de levantar aqui uma questão sobre o profeta Amós. O profeta Amós viveu lá na época em que Israel estava muito bem. Eles tinham ganhado guerras, eles estavam desenvolvendo o comércio, eles estavam expandindo suas fronteiras, estava tudo indo muito bem, muito próspero. E uma consequência disso, um afastamento de Deus. Então, Amós foi incumbido de dar uma mensagem para esse pessoal de Israel. E vejam, Amós, ele era um pastor de ovelhas lá numa cidade do interior. Não era do reino do norte, do reino de Israel, era do reino de Judá. E ele nem se considerava profeta. Ele mesmo diz assim: sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, que está lá em Amós 7,14. E essa pessoa, simples, boiadeiro, colhedor de figos, que vivia numa outra região, que era a região do sul, foi incumbido de ir até Israel para falar para os israelitas os problemas que eles iam enfrentar. Isso é como se nós pegássemos hoje uma pessoa lá do interior do Ceará e trouxéssemos para São Paulo para essa pessoa falar com os paulistanos e censurar os paulistanos, profetizar contra os paulistanos. Imagine como seria isso. Não seria tão fácil. Então eu vou pedir que abram a Bíblia em Amós 8, capítulo 8, versículo 3. Amós, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte, e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Então imagine o que ele foi dizer que iria acontecer para os israelitas. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para voltar ao seu comércio. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. No versículo 6, misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão, escravizam os pobres por uma moeda de prata ou por um par de sandálias. Vejam a dureza da mensagem que Amós trouxe para essas pessoas. Por quê? Porque existiam muitas pessoas que estavam sofrendo. E ele foi falar para os opressores que por causa dessa atitude deles, os opressores também sofreriam. Porque os opressores seriam
escravizados e perderiam tudo o que eles tinham. E se vocês verificarem, o que o Amós falou naquela época se encaixa realmente na época atual, não é mesmo? Se nós verificarmos em Amós 5, Amós capítulo 5, versículo 11, diz assim: oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Impostos injustos. Versículo 12, afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Alguma semelhança com a situação de hoje? Então, a mensagem de Amós foi clara. Existe o sofrimento, as pessoas estão sofrendo, estão sendo oprimidas, e por causa disso, por causa dessa atitude inadequada dos cristãos, dos judeus, eles serão penalizados. Tanto as pessoas que sofriam, quanto os opressores. Mas a notícia boa é que Amós também traz uma palavra de conforto e esperança. Se nós verificarmos em Amós 9, capítulo 13, mais por final, ele diz assim, Amós 9, capítulo 13, virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão das suas colheitas e beberão do seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali e em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Então vejam que, apesar de toda a questão, toda a mensagem que o Amós trouxe a respeito do sofrimento, tanto dos que estavam sofrendo quanto dos que iriam sofrer, no final ele ainda traz uma mensagem de alegria, de conforto, de esperança para o povo. E se nós verificarmos o sofrimento no Novo Testamento, não é muito diferente. Vamos ver Tiago. Tiago fala sobre os que sofrem. Tiago, capítulo 2, versículo 15. Tiago 2,15. Diz assim: se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, e aqueça-se e coma bem, e não lhe derem alimento, nem roupa, de que isso ajuda? Alguma semelhança com os tempos de hoje, quando alguma pessoa pede alguma coisa e a gente fala, Deus te abençoe? Se essa pessoa está sofrendo, de que vai adiantar? Tiago chama a atenção sobre a atitude do cristão. Tiago, capítulo 1, versículos 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta ouvir a palavra, não adianta se impressionar com a palavra se você não praticar, se você não colocar em prática. Senão você não vê olhar por aquele que sofre. Então Tiago é muito claro nessa questão, falando sobre os sofredores e falando sobre quem causa esse sofrimento, que não pode acontecer. Não dá para não ser praticante, não dá para ser só ouvinte. Tem que ser praticante. Isso me lembra meu pai, que costumava falar para a gente, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não pode fazer isso, porque você tem que ser praticante. Portanto, o sofrimento existia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas Tiago também trouxe uma palavra de conforto. Se nós verificarmos Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, por mais que haja sofrimento, a fé é provada e a perseverança cresce. E ainda, Tiago 1,12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois
receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Você ama Deus? Então, passe pelas provações com paciência, com perseverança, porque você receberá a coroa da vida. Eu sei que o desafio é grande, né? Porque se alegrar com o sofrimento não é uma coisa difícil, mas a recompensa é maravilhosa, inclusive nos dias de hoje. Não é só na época de Tiago. A orientação de Tiago vale para hoje. O sofrimento, os problemas são diferentes daquela época, mas a postura é a mesma: suportar com paciência. E como terceiro tópico, eu gostaria de trazer a boa notícia. E eu gostaria de voltar ao ponto inicial. Lembram-se da pergunta? Por que eu? Por que eu, Senhor? Pois eu gostaria de dizer, primeiro, que não é só você. O sofrimento faz parte do mundo desde a queda do homem, como a gente viu lá em Gênesis. Não é só você. O sofrimento permeia esse nosso mundo. Nós não estamos num mundo perfeito, no mundo de Deus. Nós estamos num mundo em que há sofrimento. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é que a pergunta certa não é o porquê, mas o para quê. Porque lembram-se que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, para quê? Para que a perseverança tenha oportunidade de crescer. O terceiro tópico que eu gostaria de comentar com você é que tudo coopera para o seu bem. Se nós verificarmos Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperarem para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus, as coisas que estão acontecendo, os sofrimentos, vão cooperar para o seu bem. É isso que a Bíblia diz para nós. E o quarto item que eu queria ainda comentar é que você não está sozinho. Então veja o que diz João 16:33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, Jesus disse. Então, não existe problema, não é um problema passar por provações, passar por sofrimento, porque Jesus já venceu esses sofrimentos do mundo. E se nós estamos com Jesus, ele já é o vencedor. E ainda em Mateus 28:20, depois da grande comissão, ele disse: e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Não importa passarmos por sofrimento. Se nós estamos com Jesus, nós vamos passar por eles até o fim dos tempos. E para finalizar, fica a pergunta: você está passando por algum sofrimento? Já passou por algum sofrimento? Está passando? Decida agora como é que você vai passar por eles. Decida nesse momento. Alegre-se com o sofrimento. Suporte com paciência, porque a perseverança cresce. E o mais importante, Jesus está com você até o fim dos tempos. Então não tem problema o sofrimento, porque nós estamos muito bem amparados. E com isso eu gostaria de pedir que vocês fechem os olhos para dizermos assim: Senhor, Deus poderoso, nós agradecemos pela palavra de hoje, pedimos que isso faça parte da nossa vida e que nos lembremos, quando estivermos no momento de sofrimento, da sua palavra e que o Senhor está conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.